A gente está na parte em que o André Luiz e o Vicente estão numa missão, indo até a Terra, numa viagem, né, até a Terra, e eles estavam pegando todas as instruções do Aniceto e encantados, né, com o processo do Aniceto, de quanta elevação ele tinha, mas para fazer esse mesmo caminho, né, dando todas as instruções, mas que ele faria a condução junto, humildemente junto com eles, que tinham menos instruções, digamos assim. E aí a gente está no capítulo 15, a viagem. Deixa só um minutinho, deixa eu fechar aqui uma porta, porque está um barulho tão grande de uma obra aqui do lado. É um minuto só. Opa, Rômulo, você tá falando, só que você tá sem microfone. Desculpe, pessoal, voltei. Pode falar, Rômulo. Não, porque antes, quando eles vão iniciar essa viagem, eles são preparados, né? É feito um trabalho neles de ampliação dos sentidos e tudo, né? Eu fico imaginando, quando a gente passa pela fonte, que são colocados equipamentos na gente, até inclusive para possibilitar uma abertura de nossa visão, né, de sentidos e tal. Como eles essa cirurgia que foi feita neles, né? Sim. Preparando para essa viagem. É verdade. Então, vou começar aqui. Depois de empregarmos o processo de condução rápida, atravessando imensas distâncias, surgiu uma região menos bela. O firmamento cobria-se de nuvens espessas e alguma coisa que eu não podia compreender impedia-nos a volitação com facilidade. Creio que o mesmo não acontecia ao nosso instrutor, mas Vicente e eu fazíamos enorme esforço para acompanhá-lo. Aniceto percebeu de pronto nossos obstáculos e considerou: será conveniente utilizarmos a locomoção. A atmosfera começa a pesar muitíssimo e não devemos andar muito distante de Campo de Paz. Não precisaremos ir até lá. Todavia, descansaremos no posto de socorro. Encontraremos ali recursos indispensáveis. Mas, que é isto? Perguntei admirada. Desculpa. Perguntei admirado da profunda modificação do ambiente. Estamos penetrando a esfera de vibrações mais fortes da mente humana. Achamo-nos a grande distância da crosta. Entretanto, já podemos identificar, desde logo, a influenciação mental da humanidade encarnada. Grandes lutas desenrolaram-se nestes planos. E milhares de irmãos abnegados aqui se votam à missão de ensinar e consolar os que sofrem. Em parte alguma, escasseia o amparo divino. Nesse instante, chegáramos ao cume da montanha. Na montanha, envolvida em sombras fumarentas. No solo, desenhavam-se as trilhas diversas, à maneira de labirintos bem formados. Observando-nos a estranheza, Aniceto falou com otimismo. Sigamos.
Nesse momento, ó Deus de bondade, alguma coisa imprevista me facilitava o coração, felicitava o coração. Contrastando as sombras, raios de luz despendiam-se intensamente de nossos corpos. Extraordinária comoção apossou-se-me d'alma. Vicente e eu ajoelhamo-nos a um só tempo, banhados em lágrimas, enviando ao Eterno os nossos profundos agradecimentos, em votos de júbilo fervoroso. Estávamos embriagados de ventura. Era a primeira vez que me vestia de luz, luz que se irradiava de todas as células do meu corpo espiritual. Aniceto, que se mantinha de pé, a contemplar-nos com a expressão de alegria, falou comovidamente. Muito bem, meus amigos, agradeçamos a Deus os dons de amor, sabedoria e misericórdia. Saibamos manifestar ao Pai o nosso reconhecimento. Quem não sabe agradecer, não sabe receber, e muito menos pedir. Pode falar. Eu queria só fazer um comentário nessa parte, gente, porque ela é muito rica. São 2 pontos que eu queria fazer um comentário. Primeiro, nessa parte, quando ele coloca assim, se eu puder só subir um pouquinho, Sani, ali a parte do nesse momento, é o parágrafo do nesse momento, isso, esse parágrafo. Quando ele coloca ali, esse, né, contrastando as sombras, raios de luz desprendiam-se imensamente de nossos corpos. Esse é um primeiro ponto que me lembrou de um livro chamado O Abismo, onde um espírito que era muito ligado ao Chico, chamado Ranieri, ele vai fazer uma viagem por regiões mais densas para relatar a organização, como é que acontecia. E durante todo o processo, ele percebia que havia como se fosse essa luz de proteção e uma luz que vinha do alto, protegendo eles o tempo todo. Durante todo o processo que ele foi lá com uma missão para passar essas informações. E aqui, eles também estão amparados, embora pareça que são só os 3, eles estão amparados por outros planos, e acaba que essa energia não vem só deles, mas vem dessa canalização, mesmo que eles não tenham a consciência, mas eles têm o propósito de realizar o bem. Então isso já cria em torno toda uma proteção da onde vai fluindo, né? Então ele coloca ali, raios de luz desprendiam-se intensamente de nossos corpos. E o outro ponto que eu queria colocar ali ele continua, aí ele fala assim, né, estávamos embriagados de ventura. Era a primeira vez que me vestia de luz, luz que se irradiava de todas as células do meu corpo espiritual. Todas as células, elas são centros de energia. Então nós temos os nossos centros de forças principais, tem centros secundários e terciários, mas todas são dínamos, que pela vontade nós podemos intensificar e doar, né, entrar em sintonia com os planos maiores e doarmos essas energias. E é pelo corpo todo. Todo ele, cada parte fornece energias específicas. Cada chakra são determinadas energias, e às vezes os mentores trabalham com determinados centros de força para alguns fins, mas é por todo o corpo ele fornece. Isso pode ser trabalhado cada vez mais pela vontade, essa irradiação por todo o corpo, cada vez mais ampliando o intervalo de frequências que está sendo doado para fins de cura, para fins específicos, sabe? Então, queria compartilhar com vocês essas informações. Esse ponto que você colocou chama a atenção da importância do que seria o mentomagnetismo de fato, né? Como você colocou, cada célula nossa, cada partícula da nossa existência tem esse potencial de, digamos assim, desejar e criar através da força do seu pensamento, da sua mente, das suas emanações. E como é interessante
porque o Rômulo no início lembrou, né, que a gente tem toda uma preparação para subir às esferas mais altas. Então, imagina a preparação como deve ser muito maior para você descer às esferas mais baixas de onde você está. E aí chama atenção um ponto. Como depende do nosso magnetismo, da nossa força mental de fazer isso. Porque esse potencial está em nós. Não é necessariamente as preparações que se fazem, né, que a espiritualidade faz com a gente, para a gente poder ascender ou não. Isso está em nós. De alguma forma, eles propiciam que a gente ative esses aumentos de frequência ou baixa da nossa própria frequência para subir ou descer. Mas isso tudo está em nós, em cada célula, em cada partícula, em cada átomo nosso, tem essa capacidade. E como nós não temos conhecimento de como realizar isso ainda. Então, isso é a mais pura expressão do que é a prática do mentomagnetismo. No momento que a gente puder mentalizar isso, que é o que a gente erroneamente chama de evolução, né? Vamos evoluir, estou mais alto, estou em vibrações maiores. Mas somos nós mesmos que conseguimos essa mudança do padrão vibratório através do nosso esforço, das nossas próprias criações. Quando a gente conseguir fazer isso, a gente não precisa mais dessa ajuda externa, mas vê como é um caminho árduo, duríssimo para ser feito. E a gente precisa de alguém ou ligar um botão ou dar uma carguinha na gente para a gente, de alguma forma, lembrar como fazer isso. Mas isso tudo de subir e descer é puramente a nossa força mental modificando a nossa vibração e as energias que a gente emite. E uma coisa... Pode falar. Fala. Pode falar, depois eu falo. Eu só ia falar uma coisa em relação a essa questão da gente subir e descer. Para subir, eles já relataram que é também a nossa energia pesada, né, que não pode chegar lá, nesse local, né, então, assim, então, não é que existe toda essa proteção, essa preparação nossa, mas também dessa parte nossa mais pesada. Então, nenhum pensamento, nenhuma palavra. Então, quando a gente sobe, né, para o salão, a gente tem que elevar ao máximo, assim, até as palavras, tomar esse cuidado, né, com as palavras, porque lá não cabe, né, nenhuma sensação dessas de que a gente vivencia aqui na Terra, né. Então, quando eles falam, quando a gente emite qualquer palavra que seja, ou pensamento, a gente é desconectado. Então, acha que está lá no salão, mas não está, né, desconectado do grupo. Então, ter esse cuidado com essa vibração, né, de estar... É um exercício para nós, né, sempre, diariamente, a gente vem realizando, então, cada vez mais a gente está elevando, né, esses pensamentos para estar ali naquele local o máximo, né, nessa sintonia, nessa vibração sutil, porque a nossa energia é muito, muito pesada, né? É só isso. Obrigada. O que eu ia comentar era que no capítulo anterior, o Aniceto, né, que está acompanhando, que é o instrutor que está acompanhando, o André e o Vicente já perceberam o quanto que ele tinha uma vibração elevada, o quanto que ele podia passar por aquele caminho mais facilmente, por causa da luz que ele tinha, por causa de todo o preparo que ele tem, mas que ele humildemente ia junto com eles dois para ensinar tudo que eles precisavam aprender durante aquele processo. Também essa parte da humildade, né, que faz com que esses seres mais iluminados consigam transitar com mais facilidade, mesmo tendo aquela luz um potencial luminoso maior, ele vai na mesma frequência do outro. Mas é exatamente isso. A nossa vibração está naquilo que a gente pensa. Se a gente consegue mudar os nossos pensamentos, a vibração vai mudando. A gente carrega como a Neuza está dizendo, toda essa carga
porque a gente está pensando no que a gente vê, no que a gente vivencia aqui. Quando a gente consegue se libertar disso, a gente consegue fazer outras coisas, como eles mesmos não conseguiam volitar, e estavam ali com ele, estavam ali em nosso lar, estavam com a equipe toda, mas o pensamento deles, as criações mentais deles, ainda não alcançavam esse nível de equilíbrio. Continuar. Alguém mais quer falar? Eu acho que o Rômulo teve uma hora que ele ia falar. Então, deixa eu fechar meu microfone aqui. Não, pode falar, pode continuar. Bom, Silvio, a gente sabe, então, né? Você mesmo falou que a gente sabe o caminho. E é uma palavrinha simples, mas que está ficando tão banal, né? Amor. Despojar de tudo. Na fonte, por isso que a gente passa pela fonte. Por isso que a gente toma aquele banho. É uma limpeza que é feita na gente, realmente, né? Mas é uma limpeza, é muito mais que você limpar o corpo, tirar a sujeira do corpo. É uma limpeza espiritual. Por isso que é importante passar pela fonte. Purificar nossos pensamentos. Purificar. Esvaziar a mente. Né? Por isso que a fonte é importante para chegar aí nessa coisa. Vibrar amor, gente. Vibrar amor. Ser amor. Ser amor. Não é fácil, mas a gente chega lá. E eu queria também fazer um comentário nesse processo dos pensamentos, em que essa irradiação que emite, que ela não é só nossa, ela é amplificada também pela sintonia que nós realizamos com toda uma egrégora, com corrente de pensamento, com espíritos de planos mais altos. Então a gente se torna canal mesmo, é um trabalho, quanto mais se eleva, mais se percebe que tudo é colaborativo, é o tornarmos um. Então, e esse trabalho não vem só da pessoa. Um exemplo ótimo que a gente sempre, né, que vez por a gente coloca aqui, é a ama do abraço, né? A ama do abraço, lá na Índia, aquela senhora iluminada que formam filas e ela vai abraçando e pessoas passam por verdadeiros processos de transmutação íntima. Imagina todas os fontes, os mananciais que provém, juntamente com todo aquele amor daquele ser, é um trabalho que é profundamente colaborativo, um conjunto. Pensei em quanto mais dá, mais recebe, né? Porque ali é uma fonte inesgotável, né? Muito linda. Maravilhosa, Ana. E só uma palavrinha, porque tá falando muito do amor, agora o que tem vindo amor absoluto, né? A gente tem que compreender, porque viver a gente, né, ainda não tem essa capacidade de acho que sutilmente, em alguns momentos, a gente deve poder alcançar, mas manter, né, essa vibração para chegar a esse amor. E a orientação que eles nos falam, dentro disso que o Ismael falou também, é que os nossos mentores, nossas mentoras estão conosco, né, em vários processos desse aqui na Terra, né, que eles têm acompanhado a gente. Então, confiar, né, confiar que a gente está sendo aí guiado sempre. Essa guiança maravilhosa. E para cada passo que a gente dá direção a eles, quantos são até nós? 100, graças a Deus. Graças a Deus. Continuar. Durante muito tempo, Vicente e eu mantivemos-nos em prece, repleto de alegrias e de lágrimas. Em seguida, retomamos a marcha, como se estivéssemos vestidos em sublime luminosidade. As surpresas, no entanto, sucediam-se ininterruptamente. Aquelas vias de comunicação eram muito diversas da que conhecíamos até ali. Mergulhávamos num clima estranho, onde predominava o frio e a ausência de luz solar.
A topografia era um conjunto de paisagens misteriosas, lembrando filmes fantásticos da cinematografia terrestre. Picos altíssimos assemelhavam-se vigorosas agulhas de trevas, desafiando a vastidão. Descíamos sempre como viajores ladeados escuros precipícios, em países de exotismo ameaçador. Esquisita vegetação subia do solo, de espaço a espaço entre os grandes abismos. Aves de horripilante aspecto surgiam, medrosas, de quando em quando, enchendo o silêncio de pios angustiados. Rija ventania soprava em todas as direções. Fundamente assombrado, cobrei ânimo e perguntei ao nosso instrutor: que dizeis de tudo isto? Ignorava que houvesse tais regiões entre a crosta e nossa cidade espiritual. À nossa frente, sinto um mundo novo, que me é totalmente desconhecido. Por quem sois, nobre Aniceto? Nada vos pergunto por ociosidade, mas estas terras me surpreendem profundamente. Aniceto, sempre amável, sorriu docemente e respondeu: todo este mundo que vemos é continuação de nossa terra. Os olhos humanos veem apenas algumas expressões do vale em que se exercitam a verdadeira visão espiritual. Como nós outros, que observamos agora alguma coisa, não estamos igualmente vendo tudo. Este, André, é um domínio diferente. A percepção humana não consegue aprender senão um determinado número de vibrações. Comparando as restritas possibilidades humanas com a grandeza do universo infinito, os sentidos físicos são muitíssimo limitados. Os homens recebem reduzido noticiário do mundo que lhe é moradia. É verdade que tem devassado em sua ciência problemas profundos. A astronomia terrena conhece que o Sol, por medidas aproximadas, é 1.300.000 vezes maior do que a Terra, e que a estrela Capela é 5.800 vezes maior do que o nosso Sol. Sabe que Arturo equivale a milhares de sóis, iguais ao que nos ilumina. Interessante ele já falar de Arturo aqui. Eu pensei a mesma coisa, Sânio. Eu pensei a mesma coisa. Uhum. E eu me perdi aqui, peraí. Acho que eu subi. Aqui. Tá aqui, ó. Arturo equivale a milhares de sóis, igual ao que nos ilumina. Está informada de que Canopus corresponde a 8.760 sóis idênticos ao nosso. Reunidos, mediu a distância entre o nosso planeta e a Lua. Acompanha certos fenômenos entre Marte, Saturno, Vênus e Júpiter. Sonda os milhões de sóis aglomerados na Via Láctea. Conhece as estrelas variáveis, as nebulosas espirais e difusas. E não param as observações humanas na grandeza ilimitada do macrocosmos. A ciência vai igualmente aos círculos atômicos, analisa a materialização da energia, o movimento dos elétrons, estuda o bombardeio de átomos e esquadrinha corpúsculos diversos. Mas todo esse trabalho, com a colaboração de lunetas de alta potência e dos geradores de milhões de volts, ainda é serviço que apenas identifica os aspectos exteriores da vida. Há, porém, André, outros mundos sutis, dentro dos mundos grosseiros,
maravilhosas esferas que se interpenetram. O olho humano sofre variadas limitações, e todas as lentes físicas reunidas não conseguiriam surpreender o campo da alma, que exige o desenvolvimento das faculdades espirituais para tornar-se perceptível. A eletricidade e o magnetismo são duas correntes poderosas que começam a descortinar nossos irmãos encarnados alguma coisa dos infinitos potenciais do invisível, mas ainda é cedo para cogitarmos êxito completo. Eu vou parar por aqui, deixa eu só ver aqui, vou até aqui o final, e aí a gente começa no próximo, nessa altura. Somente o homem de sentidos espirituais desenvolvidos é possível revelar alguns pormenores da paisagem sob nossos olhos. A maioria das criaturas ligadas à crosta não entende estas verdades, senão após perder os laços físicos mais grosseiros. É da lei que não devemos ver senão o que possamos observar com proveito. Então, a gente vai começar a partir daqui, na próxima.